Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu quero falar com vocês a respeito desta matéria interessantíssima, na minha opinião, que fala sobre como supostamente a estratégia de Joe Biden para a China não estaria funcionando e como isso estaria tornando as cadeias de suprimento cada vez mais emaranhadas, confusas e colapsadas. Mas antes eu quero comentar rapidamente com vocês essa matéria aqui, que inclusive está no site Brasil 247, que não esconde seu posicionamento mais à esquerda, e que diz que Milei comentou, e realmente eu vi um vídeo dele numa entrevista, que ele disse que se for eleito, a Argentina não fará mais negócios com a China, o que, segundo o site agora, poderia quebrar de vez o país. Qual a opinião de vocês? Será que isso quebraria de vez o país? Ou seria uma libertação econômica para a Argentina? Coloque aí nos comentários o que você acha. Mas o fato é que ele mesmo disse que não faria mais negócios com a China, porque, segundo eles, isso iria contra os seus valores, contra os seus princípios, e isso, então, impediria ele de fazer transações comerciais com comunistas, e que ele só passaria a comercializar a partir de então com o Ocidente civilizado. Além disso, ele se comprometeu a rechaçar Cuba e Venezuela também. A ação do candidato, caso eleito, segundo o site, que quebraria o país. Mais uma vez eu pergunto, o que você acha? Será que quebra ou será que o país não tem como afundar mais do que já foi afundado pelas administrações de até então? Será que é possível a Argentina piorar? Será que eles conseguem alcançar o nível da Venezuela? Ou a partir de uma mudança drástica rumo a essa mentalidade mais anarcocapitalista, ela só tenderia a melhorar economicamente? O comentário de vocês é importante e eu leio sempre que possível, mas é sempre bom porque os demais também leem. Enfim, é o que ele disse, tem um vídeo dele circulando, dando essa declaração. Se vocês vierem aqui nessa matéria, vocês vão encontrar esse tweet, e aqui então tem a declaração dele, onde ele fala isso de forma bastante séria. Você vai ver que a expressão dele aqui em nenhum momento mostra que ele está brincando. Ele realmente parece acreditar que esse é o caminho. Mas eu não vim para falar dessa matéria, eu só vim para mencionar isso porque eu julguei bem importante que vocês soubessem. Isso não é uma informação qualquer. O que eu queria falar com vocês mesmo é a respeito disso aqui. As cadeias de suprimento estão se tornando mais emaranhadas e opacas. E isso aqui, quem diz, não é uma revista qualquer, é a The Economist, que é uma revista escancaradamente ligada ao liberalismo globalista, de viés econômico mais esquerdista, ao estilo democrata norte-americano. E quando eles dizem isso, eles que foram ferrenhos apoiadores de Joe Biden, na minha visão, pelo menos segundo a minha opinião, foram, é um sintoma de que realmente as coisas estão saindo do controle, saindo daquilo que eles gostariam que estivesse acontecendo. Então, eles dizem aqui que dia 9 de agosto, Joe Biden revelou sua última estratégia na geoeconômica dos Estados Unidos com a China. Novas regras irão policiar os investimentos feitos no exterior pelo setor privado norte-americano, e aqueles nas tecnologias mais sensíveis da China serão banidos. Não pode mais colocar dinheiro na China em setores estratégicos. O uso de tais restrições pelo mais forte campeão mundial do capitalismo é o mais recente sinal da profunda mudança na política econômica dos Estados Unidos. Aliás, é uma política que foi começada pelo Donald Trump, foi muito criticada pelos democratas e agora eles estão na mesma política e com muito mais intensidade, inclusive, Então, o uso de tais restrições pelo mais forte campeão mundial do capitalismo é o mais recente sinal da profunda mudança na política dos Estados Unidos à medida que enfrenta a ascensão de um rival cada vez mais assertivo e ameaçador, porque a China está resolvida a se tornar o número 1 no campo econômico e em todos os demais campos de atuação humana. Durante décadas, os Estados Unidos aplaudiram a globalização do comércio e do capital, que trouxe grandes benefícios em termos de maior eficiência e redução de custos para os consumidores. Mas, em um mundo perigoso, a eficiência por si só não é mais suficiente. Nos Estados Unidos e em todo o Ocidente, a ascensão da China está trazendo outros objetivos à tona. Compreensivelmente, as autoridades querem proteger a segurança nacional, limitando o acesso da China à tecnologia de ponta, que por enquanto ainda é criada nos Estados Unidos. Muito foi aprendido já pela China,
em engenharias reversas, eles é que fabricavam, então eles acabavam descobrindo como se fazer também. Mas a tecnologia de ponta ainda está no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos. E eles não querem mais que isso seja fornecido à China, porque isso pode acabar favorecendo o campo de ataque e defesa daquele país e construir cadeias de abastecimento alternativas em áreas onde a China mantém um controle. É um objetivo agora dos Estados Unidos. O resultado é uma expansão de tarifas, é uma espécie de sanção branda, digamos assim. Então eles vão expandir tarifas, vão rever investimentos e controles de exportações direcionados à China, primeiro, conforme eu disse, sob o controle de Trump e agora sob Biden. Janet Yellen, a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, viajou para Delhi e Hanoi para divulgar os benefícios do friendshoring, sinalizando aos chefes das empresas que seria sensato se afastar da China. Embora tais medidas de eliminação de riscos reduzam a eficiência, continua o pensamento. Aderir a produtos sensíveis limitaria os danos. E o custo extra valeria a pena, porque a América seria mais segura. Mas tudo tem consequências. As consequências estão se tornando claras. Infelizmente, não está trazendo resiliência nem segurança isso que eles têm feito. As cadeias de suprimento tornaram-se mais emaranhadas e opacas à medida que se adaptam às novas regras. E se você olhar de perto, fica claro que a dependência dos Estados Unidos dos insumos críticos chineses permanece. Se você vai para os Estados Unidos, eu fui recentemente, você vê que muito do que é vendido lá ainda é chinês. Basta olhar as etiquetas, né, dos produtos lá fabricados, né, com exceção de alimentos, embora que tenha alimentos que venham da China também, mas é mais produtos fabricados mesmo, né, de fábricas, né, roupas, brinquedos, tecnologia, ferramentas, esse tipo de coisa assim. E é muito, né, a dependência é muito forte. Né. A China poderia tentar cortar a venda desses produtos para os Estados Unidos, mas ela também depende de vender. Se ela não vender, imediatamente corta-se o fluxo de recursos que ela tem e aí faltam outros produtos para ela, da qual ela é dependente, talvez não necessariamente dos Estados Unidos, mas de outros países com os quais ela comercializa em dólar, como, por exemplo, Argentina e Brasil. Né? Muito do alimento que ela compra daqui é comprado com dólar. Por isso, agora, dia 22 de agosto, também está se pretendendo, né, nessa cúpula aí dos BRICS, discutir essa comercialização direta entre os países com suas moedas próprias, deixando o dólar de lado. Será que vão conseguir? Mais uma opinião que eu peço para vocês. Será que o dólar é substituível? Será que os países, o Brasil, vai poder confiar em manter iene, a moeda chinesa, aqui nos nossos cofres? Será que os chineses podem confiar em manter reais nos cofres deles? Não vai desvalorizar, não vai perder o valor de um dia para o outro? Ou é mais confiável ainda manter o dólar? Eu peço a sua opinião aí, o que você acha que vai acontecer. Se você olhar de perto, então fica claro que a dependência continua. Mais preocupante ainda, a política teve o efeito perverso de empurrar os aliados dos Estados Unidos para mais perto da China. À medida em que eles pedem para que se afaste, a China vai lá e busca para que eles se atraiam mais ainda com ela, né? Então, se os Estados Unidos cortam os investimentos, outros países vão lá e investem. Os fluxos de investimento também estão se ajustando. Em 2016, as empresas chinesas investiram impressionantes 48 bilhões de dólares nos Estados Unidos. 6 anos depois, o número encolheu para meros 3 bilhões de dólares. Porque se você investe num país que de repente pode sancionar e sequestrar os seus recursos, como aconteceu com a Rússia, as pessoas começam a pensar que talvez não seria interessante investir. Será que esses dois países não vão entrar de repente em uma G quente, frontal, um contra o outro? E aí, se você é um chinês que investiu nos Estados Unidos ou um americano que investiu na China, será que você não vai perder tudo? Então as pessoas começam a se questionar, será? E aí não investem mais tanto. É uma queda vertiginosa, de 48 bi para 3. Né? Pela primeira vez em um quarto de século, a China não é mais um dos 3 principais destinos de investimento para a maioria dos membros da Câmara Americana de Comércio na China. Durante a maior parte de 2 décadas, a China reivindicou a maior parte dos novos projetos de investimento estrangeiro na Ásia. No ano passado, recebeu menos do que a Índia ou o Vietnã. E aí tem todo um detalhamento aí a respeito de como é que isso está se dando. Eles falam aqui também dos metais de terras raras que a China continua
fornecendo, e a China é, nesse quesito, ainda campeã em relação aos Estados Unidos. Ela tem muito mais acesso a terras raras, que são metais difíceis de serem encontrados, que até recentemente, até poucos anos atrás, lógico, sempre foram usados desde que a tecnologia surgiu, mas não com tanta intensidade. E agora, com as novas tecnologias, com os novos sistemas de bateria, novos tipos de chips, microchips, cada vez mais as terras raras são valiosas. Inclusive o Brasil tem muito disso, né? Mas não está sabendo explorar, aparentemente. Nós estamos vendendo aqui a baixo custo como commodity. Aparentemente não tenho conhecimento tão aprofundado sobre isso. Então, eles estão tentando agora criar parcerias com outros países. Há uma relutância dos Estados Unidos em apoiar novos acordos comerciais, e uma das razões pelas quais eles, às vezes, veem como um parceiro não confiável a China. Se solicitados a escolher entre a China e a América, alguns desses países, né, que são parceiros dos Estados Unidos, podem não ficar do lado do tio Sam. Será que eles vão ficar do lado da China ou dos Estados Unidos? A Alemanha, por exemplo, ficaria do lado de quem? A França, que até então era ferrenho defensor dos Estados Unidos e dia desses estava tecendo elogios para a China. Tudo isso traz lições importantes para as autoridades americanas. Eles dizem que querem ser precisos na forma como se protegem contra a China, usando um jardim pequeno e uma cerca alta. Mas, sem uma noção clara das compensações de suas tarifas e restrições, o risco é que cada susto de segurança torne o quintal maior e a cerca mais alta. Além disso, quanto mais seletiva for a abordagem, maior a probabilidade dos parceiros comerciais serem persuadidos a reduzir sua dependência da China nas áreas que realmente importam. Sem isso, reduzir o risco não tornará o mundo mais seguro, mas mais perigoso. Então, o que eles estão defendendo aqui é o livre comércio, né? Eles querem que volte a abertura total de fronteiras, mas na prática, até mesmo aqueles que defendiam isso e criticavam o ex-presidente Trump agora estão fazendo o que ele fazia e ainda com mais intensidade. Na verdade, na prática, isso, na minha opinião, vai acabar levando em algum momento para um confronto, né? Porque eles vão se confrontando apenas no campo comercial. Os Estados Unidos já mostrou que não quer abrir mão da sua hegemonia no campo financeiro, né? Não quer que o dólar ou a moeda que eles criarem, seja o dólar ou o digital, deixe de ser a moeda de curso e comércio internacional, mas ao mesmo tempo nós vemos que a China vem crescendo. Então, talvez em algum momento, quando os Estados Unidos perceberem que eles não vão conseguir refrear o crescimento do dragão chinês, em algum momento talvez a águia vá querer confrontar o dragão de outras maneiras que não comerciais. Não sei, não torço para isso, espero que nada de mais grave aconteça nessa disputa, mas, sendo bem sincero, me parece que é para esse rumo que as coisas estão indo. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.